Coloca diante dos seus olhos as imagens certas, para que você gere aquilo que está dentro de você. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos. Leia aqui, por gentileza, 1, 2, 3 e... Agora que você se identificou, agora mais uma vez, vai, 1, 2, 3 e... Poder para demolir e edificar. Sabe, uma das palavras que nós começamos aqui hoje, fala para você mesmo assim, ó, levante-se e vá. Há um processo entre a visão e a realização. Há um ditado popular que ilustra bem essa verdade. Entre o sonhar e o realizar, há muitos sapatos gastos. Diga comigo, entre o sonhar e o realizar, há muitos pares de sapatos gastos. Quer dizer, uma caminhada. Quer dizer, quando nós vamos para a Bíblia, um propósito pode começar no ventre, mas é uma jornada, é um tempo de preparação. É uma jornada de preparação. A crise surge como uma condição para o milagre, né? Então, todas as vezes que chega uma situação como uma crise, é um cenário de milagre. Todas as vezes. Agora, nós precisamos dar fé para isso. Eu quero que você leia comigo Êxodo 3, que diz assim, versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Repita essa frase comigo, diga que impressionante. Pensou, porque a sarça não se queima. Repita isso comigo, diga, vou ver isso de perto. Quer dizer, não adianta eu ficar olhando à distância e falar que impressionante. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. O Senhor viu, e na aproximação, então do meio da sarça Deus o chamou. Diga comigo a palavra, diga Moisés. Moisés. Deixa eu te ensinar uma coisa importante. Todas as vezes que você ler na Bíblia e ver duplicidade, Deus falando duas vezes, significa urgência no chamado. Urgência no propósito. E eu quero que você traga isso para a sua vida, porque todas as vezes que Deus falar duas vezes consecutivas, significa urgência. Posso te dar uma lista. Quando Deus deu duas vezes o sonho a Josué, era urgência em realização e preparação para aquilo. Quando o Senhor chamou Samuel duas vezes, diz Samuel, Samuel, e por 3 vezes ele chamou, é porque Deus tinha urgência no propósito e na mudança de ciclo. Quando o Senhor disse Marta, Marta, é porque ele estava chamando Marta para uma mudança e sair daquele cenário de ansiedade. Quando ele disse Simão, Simão, Satanás pediu para cirandar com você, cirandar com a tua vida, mas eu não permiti. Agora, se levante, se fortaleça, vai fortalecer seus irmãos.
duplicidade é urgência. Então nós precisamos estar atento para aquilo que Deus fala, ou Ele repete a nós, às vezes até a mesma palavra, ou o mesmo chamado. É o levante-se, vá. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, diga comigo, pois teve medo de olhar para Deus. Aqui Moisés ainda não tinha intimidade nem comunhão com Deus, porque mais tarde na comunhão ele estava pedindo para ver a glória de Deus. Ele já estava pedindo mais profundamente: me permita ver a tua glória, me permita ver a glória do Senhor profundamente. Mas aqui ele já tinha até medo, porque quando a gente não conhece Deus, a gente tem medo das coisas espirituais. Quando a gente conhece, a gente quer se aprofundar nisso, nós queremos profundidade. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores. Sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Diga comigo: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Quer dizer, agora, eu gosto muito, isso aqui grita para mim todas as vezes, grita, esse agora grita para mim, porque é uma coisa que me chama muita atenção, porque será que em 400 anos eles fizeram só uma oração? Que é aquela frase que eu gosto de dizer: há orações, diga comigo, e a oração, aquela que agora subiu, agora eu ouvi, agora eu escutei, agora subiu a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu o envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, diga comigo em voz alta, diga: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quer dizer, quem sou eu para essa missão? Quem sou eu para algo tão grande? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Lá no Êxodo 4. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, para falar, nem no passado, nem agora que falaste com teu servo. Diga comigo: não consigo falar bem. Disse o Senhor: quem fez a boca ao homem? Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, diga comigo: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Versículo 14, diga comigo: então o Senhor se irou com Moisés. Diga: Deus se ira com as desculpas. Percebeu? Percebeu que Deus ficou irado com a desculpa? Deus não quer ouvir desculpa, porque Deus faz um chamado tão incrível
tão poderoso. Aí ele vem e diz assim: mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para realizar esse? E eu quero que você grave uma coisa, porque meu maior propósito com vocês é entender uma coisa que muda a tua história. Propósito, missão. Nunca se trata só de você. É sempre além de você. Não é só você. Não olhe para a sua vida, para a sua realidade confortavelmente, porque, é minha vida, é o meu sonho, Não, nunca é só você, é mais do que você, é além de você. É algo maior do que você. Então, deixa eu falar uma coisa bastante interessante aqui. Presta atenção. Moisés ficou 40 anos no Egito, foi criado como príncipe, estudou cultura, sabedoria egípcia, que era o que havia de melhor. Criado como príncipe, diga 40 anos no Egito. Aí ele tem uma atitude, uma precipitação, tira a vida de um homem e foge para o deserto. Diga comigo, passou 40 anos no deserto. Aí ele está lá pastoreando o rebanho do seu sogro, cuidando do rebanho do seu sogro, e de repente aparece essa cena de um arbusto em chamas, um arbusto incendiado, mas não se consumia pelo fogo. Ele olha aquilo e diz assim: que impressionante. Espera aí, deixa eu ver de perto, diga essa palavra comigo, deixa eu ver de perto. Ao se aproximar, Deus falou com ele. Repita isso comigo. O quê? Ao se aproximar, Deus falou com ele. Ele teve que se aproximar. Aí ele ouviu a voz do Senhor. Mas o que me chama a atenção? Será que ele já não estava confortável no deserto? Será que de alguma forma ali, até pelo chamado de Deus para ele, não era para ser tão assustador assim, até porque esse cara foi criado como príncipe no Egito. Mas como ele já estava há 40 anos fora do Egito naquela condição, então possivelmente já entrou uma outra condição. Então eu estou confortável no deserto. Digo, o deserto não é meu lugar. Digo, o deserto não é meu lugar. Então, possivelmente, ele já estivesse confortável no deserto até aparecer aquela manifestação sobrenatural. Deus se manifesta e faz o chamado para o propósito. E quando Deus faz o chamado, ele não se vê capaz. Quem sou eu? E começa o processo da desculpa. Não, mas quem sou eu? Como é que eu vou fazer isso? O senhor sabe que eu não falo bem, o senhor sabe que eu não sou capaz, o senhor sabe que não é de hoje, não é porque o senhor está falando comigo agora, é antes, é depois, e o senhor foi quebrando todas aquelas desculpas e chamando para algo superior, para a missão que Deus tinha com ele. Então vamos lá, vamos falar de processo. Diga 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Então ele precisava conhecer o Egito, ele precisava conhecer a cultura do Egito, ele precisava ser um escravo. Diga comigo, um escravo não liberta escravos. Escravos não libertam o quê? Escravos não libertam o quê? Nenhum escravo consegue libertar outro escravo. Então ele não tinha mentalidade de escravo, porque ele ia lidar com um povo que já tinha mentalidade de escravo. Então ele precisou passar os 40 anos no deserto. Os 40 anos no deserto, ele precisava conhecer o deserto, porque agora ele ia guiar esse povo aonde? No deserto. Para onde? Para a terra prometida. O tempo que ele passou no deserto era para que ele conhecesse o deserto e ele conduzisse o povo pelo deserto
a terra prometida. Está entendendo ou não? Sim ou não? Aí Deus vem e faz esse chamado incrível, e aí Deus vai rebatendo a relutância de Moisés até perder a paciência com ele. Você leu comigo. Deus se irou com ele. Irou é mais ou menos assim: para de dar desculpa e se levanta e vá, porque Deus não espera isso de nós. Deus espera diga comigo, eis-me aqui. Se o Senhor está me chamando, me capacita. Se o Senhor está me chamando, agora me capacita para isso. Me dê as ferramentas que eu preciso. Me dê o que falta. Ele resistiu, porque ele temia enfrentar. Ele talvez não desejasse aquele desafio, porque ele tinha que enfrentar, inclusive, o lugar que ele fugiu. Era desafiador. Aí, esse mesmo homem, né, que, na verdade, temeu, Deuteronômio 34 diz que em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Mas um homem que tinha até medo de Deus, que escondeu da face de Deus. O milagre agora, o chamado e o milagre, Deus estava ensinando a ele a aprender a caminhar naquilo que os olhos não vê, mas que a fé conhece. Isso é desafiador. Vem para Jeremias 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, diga comigo, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-los, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou autoridade a você, diga comigo, hoje eu dou autoridade a você. Aliás, hoje eu dou a você autoridade, diga, sobre as nações, reinos, diga, para arrancar, despedaçar, diga, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Um ramo de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Na Almeida diz: então disse: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança, né? E o 1,12 diz assim na Almeida: e disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quer dizer, Deus escolheu Jeremias mesmo antes dele nascer, foi separado para um propósito, como disse, né? De um sonho, de um propósito até a realização dele, tem também vários pares de sapatos para gastar, a serem gastos. Mas Jeremias também apresentou objeção a Deus. Sabe essas objeções que é muito comum a nós? Quando Deus chama para algo novo? Quando Deus chama para o novo? Para uma missão? Para um propósito? É sempre desafiador? Traz medo? Traz insegurança?
traz essa sensação de incapacidade, que eu não sou capaz, eu não sou a pessoa adequada para isso. A palavra menino indica tanto idade jovem quanto a imaturidade na fala. Quer dizer, ele não se sentia capaz da missão. Agora Deus respondeu com firmeza, né? Anulando todas as objeções de Jeremias e todas as objeções de Moisés. Para a desculpa. Para da desculpa. É a mesma coisa que fala para nós. São os mesmos desafios que nós enfrentamos, os medos que nós temos. Eu falava hoje pela manhã que eu me lembro do meu chamado, né? Da minha unção. Quando eu fui ungido ao pastorado, eu sinceramente eu não esperava. E aquilo chegou com um peso violento sobre mim. E eu me lembro que eu tive uma crise de choro. E tinha duas razões o choro. Primeiro, bateu aquele peso da responsabilidade, porque a unção pesou. Diga comigo, a unção pesa. A unção pesa sobre nós. A gente sempre diz, e a gente ensina o seguinte: o peso de uma unção. Você sabe que tudo que a gente faz exige de nós a postura certa. Porque toda unção, ou ela te levanta ou ela te mata. É assim. Exige de nós a postura. E a unção chegou sobre mim e ela pesou. Eu tive uma crise de choro. Porque o primeiro sentimento que veio foi aquele sentimento assim: eu não sou capaz, o peso da responsabilidade é grande. E eu não me sinto preparado. Diga essa palavra: eu não me sinto preparado. Isso gritou para mim. Isso gritou. E aí, ao mesmo tempo que veio o peso da unção, e o peso da responsabilidade, da sensação de não ser capaz, veio um outro sentimento junto, que foi o da gratidão. E aí, sabe o que eu fiz? Me lembro como, nunca vou esquecer disso na minha vida. Eu disse: eis-me aqui e me capacita. Me dê o que eu preciso. Eu não vou fugir. Eis-me aqui. Eu vou honrar. Eu vou honrar o chamado. Eu vou honrar a missão. Eu vou honrar o que o Senhor, a responsabilidade que o Senhor está me chamando. Porque ao invés da gente dar desculpa e dizer eu não sou capaz, me dê o que eu preciso, me capacita, me dê as ferramentas, me equipa com aquilo que eu preciso para cumprir. Porque não é fácil. O novo é desafiador. Quem está entendendo? Já parou para pensar que Deus está dizendo e está te chamando para uma responsabilidade, para um propósito maior? Que não se trata só de você, é algo além de você? Ele vem e diz assim: a verdade é que antes de edificarmos ou construirmos algo, diga comigo, é necessário demolir o que impede o progresso, e estabelecer um fundamento sólido sobre o qual possamos erguer uma nova estrutura. Nós recebemos autoridade e poder. A palavra para Jeremias foi que ele tinha poder para arrancar, poder para despedaçar, poder para demolir. O termo que você leu comigo, amendoeira, é velar. Deus está
estava dizendo assim: assim como a amendoeira, ela vigia a chegada da primavera, eu vigio para cumprir a minha palavra. Isso é uma garantia da fidelidade do Senhor, ou seja, Deus, o que Ele nos promete, Ele cumpre. Como a primavera está chegando aí, anunciando coisas novas, eu vigio pela minha palavra para cumprir. E aí, a autoridade, sabe essa frase que a gente diz assim, ó? Eu não consigo. Eu não consigo vencer, eu não consigo vencer esse sentimento, eu não consigo vencer esse pensamento, eu não consigo vencer o passado, eu não consigo vencer, eu não consigo. Opa, eu te dou poder para arrancar, despedaçar, destruir o que você quiser. Eu te dou poder para isso. Você tem poder para romper, para vencer. Você tem poder para construir o que você quiser. Aliás, aquilo que eu estou te mandando fazer. Aquilo que eu estou te chamando para fazer. Tem desafios? Tem. Olha a palavra. Jeremias 1,17. Diga comigo: e você prepare-se. Vá dizer tudo o que eu ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Espera aí, se você se acovardar, eu vou te aterrorizar. E agora eu vou diante deles, porque eu não quero que você tenha medo. Eu quero que você só diga: eis-me aqui, me capacita e vamos. Eu tenho um propósito com você? Eu tenho algo maior com você? E hoje, eu faço de você, diga comigo, uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, diga um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, os oficiais, seus sacerdotes, o povo da terra, eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Mas a passagem começa com o quê? Diga comigo: prepare-se. Prepare-se para o mover que Deus está pronto para fazer. Prepare-se para aquilo que eu estou te enviando. É a mesma coisa de nós. Prepare-se, vai dar seus passos de fé, vai ungir seus sonhos. Não é só isso, gente. O Senhor diz: você será uma cidade fortificada, inabalável, firme como ferro e bronze, materiais resistentes à pressão e o fogo. Eu vou te dar essa resistência, eu vou te dar essa capacidade, e de igual modo a nós, é o nosso tempo, a missão é nossa, o propósito é conosco. Quem está entendendo, gente? Quando Deus tem um chamado, Ele nos capacita para ele. É desafiador. Às vezes, quando Deus nos chama e vem assim: meu Deus, mas eu não sou capaz para isso. É natural. Vai dar frio na barriga, vai dar dor de barriga. Eu vou perder o sono. Será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Nós estamos vendo na Bíblia. Será que é para mim? Moisés não falou: manda outro? Não falou? Sim ou não? Não é com você? O meu irmão fala melhor que ele. Chama teu irmão, mas é você. Não. Às vezes a gente quer falar assim: não, isso é papel para o meu irmão. Não, deixa Deus usar outro. O que eu tenho com o seu irmão é o seu irmão. O que eu tenho com o seu irmão é outra coisa. Está entendendo ou não? Inclusive o irmão não foi descartado. Deus tinha com o irmão também.
Mas o que Deus tinha com ele não era com o irmão. Seu irmão está na parada. Teu irmão também eu vou usar. Nós não somos irmãos? Sim ou não? Um irmão é usado aqui, o outro irmão é usado lá, o outro irmão é usado, o outro irmão, cada um numa missão. O bispo Maurílio é usado aqui no altar, você é usado lá no altar da sua empresa? Da sua mesa? Do seu balcão? Da missão que Deus te colocou? Que tudo é, hoje eu falava pela manhã, quem me acompanhou hoje pela manhã na live? Olha que coisa incrível. O Senhor era com Davi por onde quer que ele andasse ou ia. Onde quer. Quer dizer, aí você olha só o 2 Samuel capítulo 8, você fica encantado. É uma vitória atrás da outra, uma batalha atrás da outra, uma guerra atrás da outra, mas uma vitória atrás da outra. E aí o texto diz assim: e a fama de Davi ia se tornando cada vez maior. Diga comigo, a fama de Davi. A fama de Davi não é a fama que você olha e diz, eu sou famoso. A fama de Davi era testemunho. Não era vaidade, não era ego, era testemunho. A fama, todo mundo conhecia o Deus que Davi servia, então a fama de Davi glorificava o Deus que Davi servia. A fama não é minha, a fama não é sua, é dele, tem um propósito. E o texto diz, e Deus lhe concedia vitória. Aí você olha lá os sírios, você olha lá os edomitas, você olha lá os filisteus, os moabitas, o povo de Amon, você olha lá ele fazendo uma devassa, não tinha, era um trator passando. E o Senhor, era até um refrão assim, ó. E o Senhor concedia vitória a Davi por onde quer que ele ia. A vitória não estava no território. A vitória estava no Deus que era com Davi. O Deus que honrava Davi. A fama de Davi não era vaidade, não era ego. A fama de Davi, diga comigo, era testemunho. A fama de Davi não foi conquistada senão por batalhas. Nós não somos conhecidos pelas guerras que nós vencemos ou pelas que nós perdemos. Hoje chegou uma notícia muito triste para mim. Eu fui até ligar agora para saber. Que alguém falou assim, alguém que estava frequentando uma das nossas igrejas se suicidou. Eu liguei hoje, pastor, falei, o que aconteceu? Aí o pastor estava contando para mim. Não é membro da igreja. Alguém começou a frequentar a igreja, é alguém que teve, uma pessoa que teve envolvido com a magia, com a umbanda, usuário de droga, separou da família, passou 6 anos distantes da família, agora quis voltar, mas uma guerra gigantesca, espiritualmente com as drogas, foi vencido aqui. Foi vencido aqui. Aquele espírito que um dia o dominou, ele só precisa de uma... Deixa eu repetir isso assim com profundidade. Aquele espírito que um dia o dominou, encontrou o lugar e dominou, possuiu novamente. E tragou a vida. Nós somos conhecidos pelas vitórias que nós vencemos ou pelas que nós perdemos. Nós seremos conhecidos como? Nós vemos, olha o texto aqui, ó. Diga comigo, e o Senhor dava vitórias a Davi. Lê, por favor. Então o problema não era o lugar, o problema era a unção que estava sobre a vida dele. Diga, não era o lugar,
era a unção que estava, porque todo lugar que ele ia, todo lugar, todo território que ele pisava, Deus ia dando vitória, Deus ia dando vitória, Deus ia dando vitória, Deus ia dando, porque tinha um propósito naquilo, Deus chamou ele para um propósito. Deus chamou para um propósito. Davi ficou ainda mais famoso. A fama não era vaidade, a fama era testemunho. Não era ele que falava dele, as pessoas que falavam testemunho dele. Agora é óbvio que testemunho incomoda. É verdade ou não é? Diga, testemunho incomoda. Incomoda. Histórias vitoriosas incomodam. A gente, até para isso, a gente tem que estar preparado. Eu disse, prepare-se, dê passo de fé, apresente uma proposta ao proprietário daquele imóvel que você quer adquirir. Tive um testemunho agora, pessoal para mim, que a pessoa, ela teve a ousadia de fazer uma proposta, aliás, dois, olha que coisa interessante, até um deles eu citei ontem, mas não citei na profundidade. A pessoa teve a ousadia para fazer uma proposta, vou falar das duas situações, primeiro um imóvel que queria adquirir, ele teve a ousadia para fazer uma proposta para pagar em 5 anos, do jeito que ele podia pagar, dentro das parcelas que ele podia pagar. Simplesmente ele poderia ter ouvido não. Não é verdade? Ou a pessoa pensar assim, eu vou fazer essa proposta, vai ser ridículo, a pessoa não vai aceitar. Mas e daí? Tive fé para fazer. Não é? Aceitou. Ponto. Aí, a pessoa começou a negociar uma empresa por um valor. E o negócio não deu certo. O negócio deu aquela sumida. Sabe quando dá uma esfriada? Esfriou o negócio. Parece que não vai acontecer mais. Aí ele ficou, está na mão de Deus. Estou em paz, está na mão de Deus. Aí o negócio volta. Passa um tempo, o negócio volta. Mas o negócio que estava sendo negociado em 600 mil, agora já entra para 200 mil. Falou, posso pagar em 24 vezes. Vamos? Está feito. A pessoa pagou com faturamento. E isso ainda com o estoque lá. E ainda com o estoque. Mas não foi ousada para fazer a proposta? Sim ou não? Teve que ter coragem para fazer? Quando nós vamos fazer uma proposta em um lugar, e daí? Se disser não, disse não, tudo bem, talvez não é minha hora. Eu vou dizer outra coisa para você, esse segundo negócio que eu citei aqui, eu imagino que a pessoa teve uma frustração quando ele começou a negociar no valor, mais do que o dobro, 3 vezes maior, e quando não deu certo, talvez veio uma frustração, não foi? Sim ou não? Eu estava contando com isso, ia vir, ia dar certo, agora foi uma frustração. Confia. Aí de repente agora o negócio volta, não é pela metade, por 1/3. Tudo bem, só que eu só posso pagar em 24. Feito. Feito. Vai ungir teus sonhos. Vai ungir teus sonhos. Tenha coragem de apresentar a proposta. Tenha coragem de pedir aumento. Quem é patrão fala assim, fala isso não, bispo.
Não, falo. Você tem ainda a falar assim: eu terei o maior prazer de pagar isso para você, é só você gerar o retorno. Vou te pagar assim, sorrindo, feliz. É verdade ou não é? Sim ou não? Ixi, eu terei o maior prazer de preencher o dobro. O cheque seu vai ser o dobro, o triplo. Maior prazer. Ou chega lá e diz assim: ó, me dê a oportunidade, porque eu vou fazer isso aqui vingar. Deixa eu ocupar essa posição, me dê essa liderança. Coraçãozinho disparou aí? Disparou, sim ou não? Deu uma aceleradinha? Então Deus está confirmando. Vai que é seu. Vai na fé. Vai na concessionária, faça o test drive. Tem coragem de fazer? Vai lá fazer teu test drive. Faz o teu painel, coloca diante dos teus olhos. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deuteronômio 34, 7 diz assim: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem seus olhos nem o seu vigor se enfraqueceram. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante, diga comigo, durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Isso é tão forte, gente, que período de luto tem tempo. E grave que nós vamos falar aqui de luto é o seguinte: são aquelas situações que a gente passou, que parece um baque, parece uma perda, que parece algo que veio para arrebentar com a gente. Quando chega Moisés até a terra prometida, mas ele não ia entrar na terra prometida por conta de uma atitude de incredulidade que ele teve, que não honrou, o Senhor não sentiu que ele honrou, enfim, ele morre do lado de cá. Quando ele morre, deram 30 dias, foi 30 dias para ele chorar. Passou 30 dias, o Senhor disse assim: acabou, Moisés está morto, agora levanta, vai, segue, está na hora de começar a possuir a terra. Tem gente chorando há décadas. Tem gente de luto há décadas. Não. Luto é natural. Até um certo momento pode ser saudável. Mas tem a hora que acabou. Não é verdade? Tem a hora que chega, deu. Vai ficar uma vida inteira de luto? Vai ficar quantos anos de luto? 10, 15, 20? Chega, virou a página, levante-se. O Senhor falou: Moisés está morto, agora está na hora de levantar e vamos atravessar o Jordão e vamos começar a conquista, que é aquela passagem bíblica que nós sempre falamos aqui com vocês, que é o Josué 1. Não vou repetir tudo para você, mas aí vem o Senhor e diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora diga comigo, e este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, diga aí, entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar que puser a planta dos pés eu darei a você. Seu território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar do oeste. Quer dizer, até demarcou o território. O território é esse, meu filho. Se você não conquistar menos do que isso, responsabilidade não é minha, é de vocês. Como disse ontem, ainda depois vem o Senhor e puxa a orelha e diz assim: por quê? 7 nações ainda negligenciaram a posse da terra. Por que vocês estão negligenciando? E aí vem
ninguém conseguirá resistir você todos os dias, assim como estive Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo. Então somente seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo quanto ele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Percorra o acampamento e ordene ao povo: preparem as provisões, daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Meu Deus, a ele, meu Deus, espera aí, imagina, chega, agora vamos lá, meu filho, vamos virar a paz, vamos entrar, vamos tomar posse. Bispo, mas não me sinto capaz. Olha, o Senhor já vem e diz a Josué. Agora, por que será que o Senhor disse a Josué: seja forte e corajoso? Será que não teve medo, não? Sim ou não? Sim. Ah, claro que teve. Meu Deus, o cara vem, está vendo o líder como Moisés, o cara tira água da rocha, o cara abre o mar vermelho ali, com o cajado nas mãos, a mar vermelho, o cara faz coisas extraordinárias, Deus vem conduzindo, fala com o cara face a face, e agora eu vou assumir. Como é que eu dou conta? Eu fui com ele, você com você. Não é forte isso? Eu fui com ele, eu sou com você. Eu capacitei ele, eu capacito você. Eu revesti ele, dei dons, talentos, habilidades a ele, eu vou dar a você. Prepare-se. Seja forte, corajoso. Lembra do meu testemunho, por favor? Eu chorei, filho. Como se diz? Isso me faz lembrar das crianças, né? Não é das minhas, não. Das minhas também. Sabe, meu filho, quando você vai disciplinar e ele pensa em fugir de você, sair correndo, e você fala assim: não adianta correr. Se correr vai ficar pior. Quem já passou por essa experiência? Não corre que vai ficar pior. Não é? E eu me lembro de um dia, eu acho que foi o meu sobrinho. Meu sobrinho, quando ele pensou em correr, ele parou e falou assim: não adianta correr? Não adianta correr. Não corre, não. Correr vai ficar pior. Você viu que Moisés começou a tentar correr, e aí despertou a ira no Senhor? Não corre, não foge. O Senhor disse a Josué, diga comigo: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que eu estarei com você, como estive com Moisés. Gente, esse hoje começarei a exaltar é um ponto de partida. Não é uma exaltação isolada. Hoje eu começarei a exaltá-lo. Hoje, a partir de hoje eu começo a exaltá-lo. É um ponto de partida. É um ponto de partida. Estava chegando ali o momento de viver o sonho de uma vida. Efésios 3,16. Que Deus conceda riquezas de sua glória, para que você seja reforçado com grande poder no seu, diga comigo, homem interior, pelo Espírito Santo. Ele mesmo habita em seu ser mais íntimo e em personalidade. Quer dizer, estava capacitando espiritualmente para que ele vivesse a plenitude e cumprisse com o propósito.
é o poder dado para que nós possamos cumprir com a nossa missão. Todos os homens, pega lá na Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo, você vai ver que houve o revestimento do Espírito Santo, revestimento de poder para cumprir com o propósito. Que há um propósito que é além de nós. Ele é maior do que nós. As nossas vitórias falam do nosso Deus. Os nossos testemunhos impactam pessoas. O nosso crescimento impacta pessoas. Efésios 3:17. Para que Cristo habite em vossos corações mediante a fé. E oro para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude, diga comigo, toda a plenitude de Deus, diga aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Lê aí, por favor, você. Do que o quê? Então diga comigo, pedir e pensar. Pedir e pensar. Olha que coisa, eu preciso pedir, eu preciso pensar. É como eu falava esses dias a um grupo. Eu dizia assim, ó. Vamos supor que aqui tem um mapa. O mapa do Brasil. Todos os estados desenhados aqui. A minha conquista de território não começa porque eu vim e marquei aqui no mapa que eu vou conquistar esse território. A conquista de território começa aqui, ó. Começa aqui, ó. Depois a conquista de território vai para o mato. Mas primeiro eu conquistei aqui, ó. Está entendendo ou não? É assim que a gente começa a conquistar. Isso é desafiador. Porque os nossos maiores adversários estão dentro de nós. Pensamentos, sentimentos. Já viu quando a mente quer desviar para um lado que não deve? É uma guerra. Quando a mente quer desviar para você conseguir manter a mente no lugar certo, é uma guerra. É um desafio. De acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Habitar significa que a presença permanente de Cristo estará em nós. Sabe essa presença poderosa? Romanos 8:26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos, o quê? Inexprimíveis. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Aí fala da lista de tribulações, de perseguições, peste, fome, perseguição, espada, mas em todas essas coisas, diga comigo, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por que mais do que vencedores? Nós vencemos no mundo espiritual, nós vencemos no mundo físico, nós vencemos internamente, é uma vitória esmagadora e definitiva. Nós precisamos sair do impressionante. Vamos falar a frase? Diga comigo. Não adianta correr. Não adianta. Então eu tenho que dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. É desafiador? Dá frio na barriga? Jeremias 27:7 diz assim: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão.
com meu grande poder e o meu braço estendido. Diga comigo, e a dou a quem eu quiser. Eu fiz a terra, os homens, os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido. Diga comigo, e a dou a quem me agrada. Quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Mas quando a nossa fé, peraí, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo comigo, eu sei que o Senhor tem algo maior comigo, e eu quero, me capacita, me dê as ferramentas certas, me equipa. Amém? Fique em pé, por gentileza. Se submeta à palavra. Fortaleça o seu homem interior. Elimina o que não edifica. Deixa o passado para trás. Levante-se em frente ao que é necessário. Deus vem com essa palavra para dizer a nós. O que ele disse a Jeremias? Você vai ter oposição, Jeremias? Você vai ter oposição. Vai enfrentar a guerra, Jeremias? Vai enfrentar. Mas você vai vencer. O que o Senhor fala a Josué? Josué, prepare-se. Prepare-se para tomar posse. Ninguém vai conseguir resistir a você. Teremos desafios? Muitos desafios. Vamos enfrentar as nossas guerras. Vamos enfrentar as nossas guerras. Mas a palavra é: eu estarei com você. Do poder. Tem uma coisa que eu não falei aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidamente. Que se eu não apaguei, né? Diz assim, ó. Destruir e reconstruir fala de uma missão, dupla missão. Os 4 primeiros verbos são negativos. Diga comigo: arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Os 2 últimos é edificar e plantar. Apontam para o futuro restaurador em Deus. Olha que coisa linda. Então, antes de edificarmos ou construirmos algo, é necessário demolir o que impede isso. E às vezes a gente precisa demolir as crenças erradas. Nós precisamos demolir crenças, pensamentos, sentimentos, para poder começar a construir. Esses homens tiveram que demolir essa crença de incapacidade. Ah, Senhor, eu não sou capaz. Ah, não sou nem bom para falar, Senhor. Mas meu filho, eu vou com você agora. Eu sou com você. Ah, mas eu não falo bem. Mas quem fez a boca? Não fui eu? Sim ou não? Fui eu que fiz. Quem fez o surdo, o mudo, o cego? Sou eu. Por isso que a palavra para nós é: não, Senhor, não vou dar desculpa. Eis-me aqui. Me dê as ferramentas certas. Me dê a capacidade para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para a missão, para o propósito. É óbvio que precisa de alinhamento. Quem de vocês estava aqui comigo no sábado na consagração das marcas? Quem não estava, só para eu ver? Por favor, levanta a mão. Então, eu estava dizendo uma coisa aqui. Vem cá os 4 homens que eu preciso aqui. Vem cá. Eu estava dizendo uma coisa aqui. 4 homens. Eu estava dizendo uma coisa aqui e mostrando por que nós precisamos de alinhamento. Vale.
Por que nós precisamos, e eu não sei quantos de vocês aqui, quem é empresário, levanta a mão. Chama teu time e conversa com eles. Mas isso aqui não é só para o teu grupo, para a tua equipe, não. Isso aqui começa por vocês, casa, família. Quando você está sozinho, vem um baque, te abala. Esse aqui eu vou ter cuidado, porque senão eu vou derrubar. Vem um baque, te abala fácil. Você sozinho, isolado, vem uma situação, te desloca, dependendo da pressão dela, vai te derrubar para o chão. É verdade ou não é? Trava. Travou. Agora acabou, meu filho. Ó o magrelinho. Entendeu? Acabou, filho. Agora acabou. Sabe o que eu estava dizendo a um grupo esses dias? Tem alguém que vem do agro aqui? Meu querido, você sabe como é que acontecia para conquistar novos territórios? Desbravar, desmatar territórios? Sabe como é que era? Então botava um tratorzão aqui, outro tratorzão do lado de lá, e botava um correntão no meio. Correntão desse aqui, ó. Tratorzão vinha arrastando, correntão vinha. Meu filho, por onde ele passava, ele arrancava tudo. Eu não sei se é assim ainda. Tem lugar que deve ser, não, hoje é mais moderno, né? Mas era assim. Arrancava, desmatava. Porque essa corrente, ela vem e vai desbravando. O grupo unido, pode voltar, volta para. O grupo unido é isso aqui, ó. Agora imagina, aumenta. E todos puxando na mesma direção. E vou falar mais, tá? Identifique. Porque não pode ter ninguém assim. Não é verdade? Porque senão um puxa para cá, o outro vai puxar para cá. Vai dar certo isso? Não dá. Ou todo mundo puxa na mesma direção, ou não dá. Chama o grupo. Nós temos um ano pela frente. Um ano para conquistar territórios novos. Um ano para pisar em lugares novos. Um ano para pisar em lugares que Deus quer abençoar. Deus está chamando para algo maior. Agora nós precisamos alinhar. Chama o teu grupo. Solta. Se estiver sozinho, vem situações. O baque desloca. Dependendo da situação, se tiver, tira a mão daí, meu filho. Já quase caiu, só deu. Não é? Mas partilhou. Olha, até ele. Trava lá. Até ele, acabou. Parecia o mais fraco. Parecia o vulnerável. Mas está na corrente. Está no propósito. Não é forte isso? Sim ou não? Parece uma coisinha boba, mas não é. É real. Todo mundo na mesma direção, todo mundo no mesmo espírito, arrastando para a mesma direção. Se torna poderoso demais. Pode vir oposição. Aqui se eu fosse para deslocar um era fácil. E agora para deslocar os quatro aqui travadinhos junto? Nem que você vá no mais fraco, não surte efeito. É isso. Feche os seus olhos e diga a Deus. Obrigado vocês. Feche os seus olhos e diga a Deus. Diga, eis-me aqui, Senhor. Diga o que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor tem comigo. Diga, Senhor, eu não me sinto capaz.
talvez a missão talvez seja maior do que você acha que você é capaz. E possivelmente seja mesmo. Possivelmente seja mesmo. Mas é Ele quem vai te capacitar. É Ele quem vai te revestir. É Ele quem vai te equipar. É Ele quem vai te equipar. É Ele quem vai te equipar. É Ele. Então, eu vou dar alguns minutos para você começar essa oração. E você vai dizer, rasgar o teu coração e falar com Deus. E dizer, Senhor, me equipa. Senhor, me equipa, me equipa, me capacita, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda porque eu sei que o que o Senhor tem para mim, a missão que o Senhor tem, o propósito que o Senhor tem, é maior do que eu. Eu sei que é maior do que eu. Eu sei que eu sozinho não posso. Na força do meu braço eu não posso. Na minha capacidade humana eu não posso. Com a minha capacidade, a minha sabedoria, simplesmente eu não posso. Talvez Deus te chamou para fazer coisas muito maiores do que você imaginou. Talvez Deus tenha um propósito muito maior com o teu negócio, com a tua empresa, que você imaginou. Talvez você tenha uma missão como Moisés: levar o povo, conduzir o povo, tirar o povo do deserto, tirar o povo da escravidão e não deixar o povo ficar no deserto, morrer no deserto. Talvez muitos estejam até confortáveis numa situação que não é a que Deus tem para você. Não é o lugar que Deus tem para você. Não é o deserto que Deus tem para você. Talvez alguns estão como Jeremias: eu sou menino, eu sou uma criança, eu não sei como fazer. Mas me equipa, Senhor, me equipa, porque Deus está dizendo a você: eu te dou poder para arrancar, para destruir, para arrancar tudo que você tem que arrancar da sua vida, do teu caminho, do teu interior. E eu vou te capacitar. Eu te dou poder para edificar, para construir. Tem um futuro poderoso aí na tua frente. Tem um futuro glorioso para você. Acredite. Tem um futuro poderoso para você. Tem um futuro poderoso para você. Tem um futuro poderoso com você e através de você. Tem um futuro poderoso para o teu negócio. Tem um futuro poderoso. Vai, deixa Deus te equipar. Diga: Deus me equipa, Deus me reveste, Deus me equipa, Deus me equipa, Deus me equipa. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Me equipa, Senhor, me dê as ferramentas que eu preciso. Me dê, meu Pai, me dê a unção que eu preciso. Me dê a sabedoria que eu preciso. Me dê a habilidade que eu preciso. Me dê a coragem que eu preciso, Senhor. Deus vai te revestir. Deus vai capacitá-lo. Deus vai derramar unção sobre a tua vida. Deus vai te dar a autoridade que você precisa. Deus será com você. Vai, pode pedir. Sabe por quê? O que Deus não quer mais é desculpa. O que Deus não quer mais é desculpa. A desculpa deixa Deus irado. Eu não consigo. O Senhor sabe que eu vim de onde eu vim. O Senhor sabe, meu Deus. Não, Deus sabe. Deus sabe do chamado. Deus sabe que se Ele está te chamando, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou para um propósito, Ele vai financiar. Aleluia. Pai, acredite, deixa entrar no teu espírito e diga: Deus, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu não vou fugir, eu não vou dar desculpa, eu não vou correr, Senhor, eu não vou, meu Deus.
Eu só estou me colocando à tua disposição. Eu estou me colocando no eis-me aqui. Eu estou me colocando no Senhor, me reveste, Senhor, me capacita, Senhor, me dê autoridade, Senhor, me dê poder, Senhor, me dê as ferramentas que eu preciso, me dê, porque em nome do Senhor Jesus, você vai cumprir com a sua missão. Em nome do Senhor Jesus. Será que eu consigo? Ele está dizendo para você: eu sou contigo. Será que eu dou conta? Ele está dizendo para você: eu sou contigo. Eu unjo a tua boca. Então fala, você disse que ia tocar a boca de Jeremias e ungir a boca dele. Diga: toca a minha boca, que saia, meu Pai, as palavras certas da minha boca, que saia as palavras, meu Deus, que constrói, que edifica, constrói. Unge a minha boca, toca a minha boca também. O Senhor tocou a boca de Jeremias. Toca a minha boca, Senhor. Toca, meu Deus, me capacita. Unge a minha mente, meu Deus. Aleluia. Ai, tem grandes coisas vindo por aí. 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 Eu acredito em grandes coisas vindo por aí. Grandes coisas, grandes coisas. Não perca o foco, não se distraia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nos meus negócios. Eu declaro isso, Senhor. Eu declaro, meu Deus, grandes coisas acontecendo. Eu declaro grandes coisas. E eu declaro mais, meu Deus. Eu declaro todas as coisas cooperando para o bem dela em 2026. Eu declaro todas as coisas sendo convertidas a favor. Todas as coisas sendo convertidas para o bem dela. Eu declaro em nome de Jesus. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Eu gosto dessa frase. Pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Deus será com você. Deus vai capacitá-lo. Fala isso. Pode ter tudo para dar errado, mas vai dar certo. Deus será comigo. Deus vai me capacitar e eu vou cumprir com a missão. Eu vou cumprir com o propósito. Eu vou cumprir. Vai, diga. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vai acontecer na tua vida, vai acontecer na sua casa, vai acontecer na sua família, vai acontecer nos seus negócios, vai acontecer na sua empresa, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Acredite. Grandes coisas vão acontecer na minha família. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Deus era com Davi por onde quer que ele ia. Deus dava vitórias a Davi. Deus dava vitórias a Davi aonde quer que ele ia. Acredite, o Deus de Davi é o nosso Deus. Acredite que Deus vai dar vitórias a você. Quando diz de vitórias, não quer dizer que você não terá oposições e guerras. Deus dará vitórias a você. Deus dará vitórias a você, aonde você for, aonde você pisar, aonde os territórios que você andar, as lutas que você travar, Deus dará vitórias a você. E lembre-se, a fama de Davi corria, mas a fama de Davi não era ego, a fama de Davi era testemunho. Que a sua fama corra, que o seu testemunho glorifique a Deus. Não é fama para você, é para a glória do Senhor. Acredite. Todavia me alegrarei,
declaro um fevereiro poderoso. Eu declaro um mês de fevereiro incrível. Eu declaro em nome de Jesus o mês de fevereiro de portas abertas, de crescimento. Eu declaro em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira brinca, chega, todavia me alegrarei, porque vai acontecer. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro em nome de Jesus. Eu me alegro em ti, Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Com seus olhos fechados, eu declaro que fevereiro será um mês de crescimento, de governo. Governo porque você vai estabelecer, não é conquistar, é estabelecer. Um mês de vitórias, um mês de portas abertas, um mês de conexões, um mês de autoridade espiritual, um mês de crescimento profissional e financeiro. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu mostrar uma coisa a você. Pode abrir os seus olhos e olhar para cá. Gênesis 30 diz assim: Labão respondeu: se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga comigo: o Senhor me abençoou por sua causa. Quer dizer, a unção estava sobre a vida de Jacó e Labão foi enriquecido por conta da unção que havia sobre a vida de Jacó. Diga-me qual será o seu salário, e qualquer que seja o valor eu lhe pagarei. Olha que coisa linda. Jacó respondeu: o senhor sabe que trabalhei para o senhor arduamente, serviço, e ele vem, e aí ele fala assim, no 31, quanto quer receber de salário? Quanto você quer receber de salário? Jacó respondeu, né? Não me dê coisa alguma. Nós vamos fazer um combinado aqui. E ele determinou algo pela fé. Ele disse: se o senhor fizer assim, eu vou continuar cuidando dos seus rebanhos. Deixe-me inspecionar os rebanhos e hoje remover todas as ovelhas das cabras salpicadas e malhadas, além das ovelhas pretas, esses serão os meus salários. Labão ficou encantado, separou o rebanho, levou para 3 dias de distância. E aí Jacó começa aquele processo de fé incrível. Então ele trazia o rebanho para beber água e colocava diante do rebanho das ovelhas as varas descascadas de álamo descascado com a sua brancura, porque ele colocava diante das ovelhas aquilo que precisava acontecer na vida das ovelhas. Ele queria que nascesse com aquela cor, com aquela mancha. Então ele colocou diante das ovelhas a visão que o que precisava acontecer nas ovelhas, o que elas precisavam gerar. Aí ele fez algo extraordinário. Diante das ovelhas fortes, diga comigo, diante das ovelhas fortes, ele colocava aquela imagem. A fraca não. Então a forte se tornava de Jacó e as fracas de Labão. E o rebanho foi crescendo. E o rebanho foi crescendo. Pelo aquele ato de fé. Olha como diz no versículo 43. No 43 diz assim, ó. Diga comigo, o resultado foi que Jacó se tornou o quê? O que se tornou? Muito rico. O resultado do quê? O resultado dessa fé. Colocar diante dos olhos das ovelhas a imagem que precisava acontecer nas ovelhas.
coloca diante dos seus olhos, que é o que nós lutamos para fazer, colocar diante dos seus olhos aquilo que precisa acontecer em você, aquilo que você precisa gerar. Coloca, porque se você não colocar diante dos seus olhos, o diabo vai colocar coisas para te distrair. Coloca diante dos seus olhos as imagens certas, para que você gere aquilo que está dentro de você. O resultado disso, foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentas. No 31 diz: contudo, ele me enganou e mudou o meu salário, diga comigo, 10 vezes. Diga, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Quer dizer, ele mudou o salário 10 vezes. Então o salário dele não vinha de Labão, o salário dele vinha de... Diga, o salário dele não vinha de Labão, o salário dele vinha de... Porque 10 vezes Labão mudou o salário dele, e não adiantava. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. Quando ele mudava de ideia e dizia, listrados serão o seu salário, então o rebanho inteiro dava crias listradas. E aí vem lá no 11, né? No 12, aliás, no 11 diz assim: aparece o anjo do Senhor e diz em sonho: o anjo do Senhor me disse, Jacó, e eu respondi, estou aqui. O anjo disse, levante os olhos e veja que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas e de seu rebanho, pois vejo como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar aonde você ungiu uma coluna de pedra e fez um voto, que foi aonde, aquele momento que ele fez o voto, tudo que, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me honrar, tudo, eu te darei o dízimo de tudo. E ele levantou aquela coluna naquele lugar e disse, aqui será Betel, a casa de Deus. Então o Senhor está falando, você fez um voto comigo e eu aceitei aquele voto, então eu estou te abençoando. Eu estou vendo o que Labão está fazendo. Mas volta aqui, ele não teve fé para determinar qual foi o salário? Sim ou não? Ele foi corajoso e ousado. Qual será seu salário para fevereiro, faturamento para março, faturamento para abril, maio? Mas começando por fevereiro, feche os seus olhos, acredite. Qual vai ser o faturamento? É possível? E mês a mês isso ir crescendo? Mês a mês? Quem determinou o salário? Ele usou a fé, agora veio de onde? Deus proveu. Deus proveu. Labão tentou mudar os acordos, mas Deus não permitiu. Os acordos foram mudados, mas Deus não permitiu. E hoje, se você quiser, antes de você sair da igreja, você vai deixar o seu nome com o seu pedido de oração, porque eu vou orar com você, eu vou orar pelo teu negócio, eu vou orar pelo teu faturamento, eu vou orar pelo teu salário. Deus vai honrar. Acredita ou não acredita? Eu vou orar com você. Deus vai prover, Deus vai mandar, Deus vai abrir portas. Não adianta o homem mudar acordo, não adianta o homem dizer que não adianta o homem tentar te lesar, não vai ter jeito, porque Deus vai prover, Deus vai mandar. Qual será o seu salário? Qual será o seu faturamento? Eu sei que tem gente que é assalariado, eu sei que tem gente que depende de vendas, eu sei que tem gente que é o empresário, é o dono da empresa. Qual será o faturamento? Em nome do Senhor Jesus, olha e veja. O anjo disse a Jacó, olha e veja. Olha e veja. Olha e veja, olha e veja. Caindo na sua conta, olha e veja. Quando você puxar o extrato, vai estar lá. Quando você fizer o balanço, você vai olhar e dizer, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu não poderia ter chegado aqui sem Ele. Eu não poderia ter chegado até aqui sem Ele.
em nome do Senhor Jesus. Eu declaro com ela, Senhor, eu profetizo com ela, eu declaro esse salário, eu declaro esse faturamento, eu declaro, Senhor, o mês de fevereiro será extraordinário, o mês de fevereiro será de provisões, o mês de fevereiro, Senhor, será de bênçãos, de crescimento, de multiplicação, de conexões, de portas, meu Pai, abertas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, o mês de fevereiro, Senhor, envia as pessoas certas, envia os clientes certos, os parceiros certos, envia, Senhor, eu declaro o mês de fevereiro, não só fevereiro, Senhor, começa um processo, meu Pai, de evolução, de crescimento, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, meu Deus, que ela, meu Deus, encerre esse ano, meu Deus, e possa olhar e dizer: uau, eu não poderia ter chegado aqui, eu não poderia estar vivendo isso, se não fosse Deus, em nome do Senhor Jesus. Levante o teu propósito, eu declaro em nome do Senhor Jesus, a materialização dos teus propósitos, dos teus projetos para 2026, que cada área da sua vida, cada uma delas, o seu espiritual cresça de forma sobrenatural. Eu declaro que a sua saúde, que a sua família, o seu casamento, os seus familiares, eu declaro em nome do Senhor Jesus a bênção sobre a tua casa, eu declaro em nome do Senhor Jesus a bênção sobre os seus negócios, eu declaro o aumento, crescimento, faturamento, expansão, eu declaro a conquista de novos territórios, eu declaro em nome do Senhor Jesus, um crescimento exponencial, eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo e declaro que um mês será melhor do que o outro será melhor do que o outro será melhor do que o outro. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que Deus seja com você aonde você for, que Deus seja com você aonde você pisar, em nome do Senhor Jesus, que Deus te dê vitórias. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o seu nome se torne um nome de peso, um nome, meu Deus, um nome, a fama do teu nome, que não é a fama sua, mas é a fama do teu testemunho, da história, as batalhas que você venceu, para a glória do Senhor, o Deus que te deu vitórias, o Deus que te deu vitórias aonde você pisou, o Deus que derrotou os teus inimigos, porque, como falamos ontem, em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos adversários. Diga: eu creio nesta oração, eu tomo posse desta oração. Diga: assim será na minha vida. Diga: eu vou gerar em 2026 o que eu nunca gerei, para a honra e a glória do nome do meu Senhor. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.